Diácono Romildo, nesta manhã, Deus vai usar como instrumento para nos abençoar. E aí, como já dizia o pastor Renê, qual é o tema de hoje? Mergulhando profundamente no rio de Deus, uma jornada de renovação e transformação. Então fique atento aí, que Deus vai falar com você neste dia e vai usar esse servo aqui para abençoar a sua vida. Então preste atenção, que eu vou ali também beber uma água e depois vou vir aqui para me alimentar. Deus abençoe. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria de poder estar aqui nesta manhã. Vocês estão me ouvindo bem? Bem, tá. É motivo de muita alegria de poder estar aqui nesta manhã para compartilhar uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração para compartilhar com vocês nesta manhã. Eu creio assim que Deus tem algo maravilhoso para fazer na minha vida e através da minha vida para abençoar o povo de Deus nesta manhã. Eu quero, antes de estar orando, eu quero que você olhe para o seu irmão e dá um sorriso aí, bem bacana para ele. Nós estamos na casa do Senhor, né? Nós estamos aqui na casa do Senhor. A palavra de Deus diz, alegrai-vos quando me disseram, vamos à casa de Deus. Aqui é um lugar de alegria, um lugar de paz. É um lugar onde a gente chega, né? A gente saímos daqui transformado, nós saímos daqui com o nosso coração transbordando de alegria, porque nós passamos momentos difíceis, irmão. Momento de luta, de dificuldade, momento de escassez, momento de qual a gente às vezes não se encontra com força para caminhar com o Senhor, para vir para a casa do Senhor. E nós estamos aqui nesta manhã, é sinal de muita alegria, é sinal de gratidão a Deus pelas bênçãos e pela vitória que Ele há de transmitir na nossa vida nessa manhã. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo e agradeço a Deus por essa oportunidade. Sempre quando eu chego aqui na casa do Senhor para estar ministrando, há algum tempo que eu não ministro aqui na parte da manhã, mas eu me sinto assim honrado, com meu coração alegre, feliz de estar junto com os irmãos, louvando e adorando o nome do Senhor. Antes de estar lendo o texto bíblico, vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos a Ti, ó Deus, nesta manhã, glorificamos o Seu santo nome. Ó Deus, estamos aqui, ó Deus, reunidos como igreja, para glorificar e exaltar o Seu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade. Creio, ó Deus, que nesta manhã o Seu povo não vai sair daqui diferente da forma que entraram. Creio que Deus tem uma palavra, o Deus que há de ministrar o coração da sua igreja, e a sua igreja vai sair daqui transformada, renovada pelo poder da palavra de Deus. Me usa como canal de bênção para abençoar a igreja, que não sejam minhas bocas, mas que seja, o Deus, as suas palavras para ministrar sobre a sua igreja nessa manhã. Te louvamos e te agradecemos no nome santo do nosso Senhor Jesus, que todos digam amém e graças a Deus. Ezequiel, capítulo 47, nós vamos ler esse texto do 1 até o 9, para a nossa meditação nesta manhã. Ezequiel, capítulo 47, nós vamos ler do 1 até o 9. Esse texto é um texto que fala muito forte ao meu coração, e eu creio assim que vai falar o coração da igreja também nessa manhã. Acordei de madrugada para estar orando essa palavra, e estou até agora, e já fui ministrado pelos louvores que foram entoados aqui nesse lugar. E como é bom a gente estar na presença de Deus, como é bom a gente glorificar o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saía águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul
do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas que me davam no tornozelo. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se desviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. Fala isso comigo. Havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e desce a campina. E entraram no Mar Morto, cujas as águas ficaram saudáveis. Repete comigo essa palavra também. Cujo as águas ficaram saudáveis. Toda criatura vivente que vive em exames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimos peixes. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto de Ezequiel, capítulo 47, traz uma visão, de um contexto da restauração do templo e da restauração de Jerusalém no exílio babilônico. Esse rio que menciona aqui no texto fala de um rio que sai do altar para a igreja, para abençoar o povo. Eu estava vendo uma imagem desse texto, onde o profeta ali ficava. O profeta ficava aqui embaixo, e o altar é lá em cima. Então, esses simbolismos que está dizendo aqui no texto, nos traz uma visão que esse rio não é um rio natural, mas é um rio que sai do trono de Deus para abençoar o povo de Deus. É um rio que traz uma transformação. É um rio que traz cura, que traz renovo, que traz paz para a nossa vida. E esse rio é o próprio Jesus. Esse rio é a palavra de Deus sendo ministrada no altar e descendo para a sua igreja e abençoando o seu povo. Então o texto já fala para mim e para você que nesta manhã Deus ele te trouxe aqui. Não foi para que você viesse somente para um culto normal, para um culto, simples culto, não. Hoje é tempo de você mergulhar nas profundezas do Espírito Santo e deixar Deus restaurar a sua vida, deixar Deus renovar a sua vida, deixar Deus restaurar a sua família, deixar Deus restaurar aquele que se aproxima da sua... Porque Deus, Ele quer fazer uma grande obra na sua vida, querido. Nós estamos passando tempos difíceis. A palavra de Deus diz que o mundo é maligno. Mas maior é Deus que está na nossa vida. Maior é Deus que está conosco, querido, que está no mundo. Então, nós é necessário nos aprofundar nas profundezas de Deus, para que nós possamos ter uma vida restaurada, uma vida renovada, uma vida cheia de graça, de amor e de misericórdia do Senhor. Porque a palavra de Deus é bem clara que o rio sai do altar, e o altar está saindo, é a palavra de Deus para edificar a sua vida.
Eu não tenho nada para oferecer à igreja nessa manhã. Mas na madrugada Deus falou profundamente ao meu coração. E Ele falou: se lança nas profundezas de Deus, que eu tenho algo maravilhoso para fazer na sua vida. E Deus tem feito algo maravilhoso na minha vida, querido, porque eu tenho me lançado no rio de Deus. Eu tenho mergulhado nessas águas cristalinas, nessas águas doces, nessas águas que transformam a nossa vida. E é necessário que nós mergulhamos nessas águas. É necessário que nós mergulhamos nessas águas para que nós possamos ter uma vida abundante na presença do nosso Deus. Eu não sei como que você vai sair daqui, dessa manhã, mas eu tenho absoluta certeza que Deus há de operar maravilha na sua vida. E você vai sair daqui diferente dessa forma que você entrou. Talvez você chegou aqui nesta manhã cabrebaixo. Talvez você chegou aqui nesta manhã com tantos problemas para resolver. Talvez você chegou aqui nesta manhã, só Deus sabe a luta que você está passando. Mas Deus te faz um convite especial nesta manhã, querido. Mergulha nessas águas e deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus transformar a sua família. Deixa Deus transformar a sua caminhada, a sua trajetória, o seu ser, em nome de Jesus. E eu quero assim, desde já compartilhar alguns ensinamentos dentro desse texto para a sua vida e para a minha vida também. E o primeiro ensinamento que nós podemos ter, o primeiro tópico, o rio da vida. Esse rio tem poder, querido. Esse rio, ele tem poder. Se nós estamos de pé hoje, diante de tantos problemas que já passamos, né? Devido até mesmo, a gente pode lembrar a pandemia, nós estamos aqui de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Talvez tem vários irmãos aqui, sentados aqui, que já passou por algum problema de saúde muito sério, até mesmo de cirurgia. E o médico chegou e falou: olha, não tem mais jeito. Mas Deus trouxe vida. Deus restaurou, Deus curou. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Talvez você chegou aqui com um problema muito sério, até mesmo pensando até em desistir da caminhada com Cristo. Mas nesta manhã, Deus vai te dar uma nova chance, uma nova oportunidade para que você possa mergulhar e sair daqui com a vida transformada, renovada pelo Espírito Santo de Deus. O rio da vida, querido, simboliza a presença de Deus em nossas vidas. Ele traz força, Ele traz direção, Ele traz paz, Ele traz alegria, Ele traz conforto. A palavra de Deus diz que nesse mundo nós vamos ter aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. E muitas das vezes as aflições que nós passamos na nossa vida são problemas de saúde, são problemas familiares, é um filho nas drogas. Muitas das vezes o problema que nós passamos são problemas financeiros, e isso traz uma confusão na nossa vida. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara, que nesse mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Se Ele venceu, com certeza, irmão, vocês também vão vencer em nome de Jesus. Você já é mais do que vencedor. Só você estar aqui nesta manhã, você já é mais do que vencedor. Deus é contigo, Deus está na direção da sua vida. Eu quero fazer aqui voltar um pouco nesse texto, não precisa vocês abrir, mas que fala aqui, né, das águas, as águas no tornozelo, aí mede mais 1000, as águas no joelho, mede mais 1000, as águas vêm pelos lombos, né, até um ponto onde o profeta não consegue mergulhar, porque dali para frente, né, ele só consegue mergulho. Aí o anjo do Senhor pega na mão do profeta, traz ele de novo para a margem, porque ele não conseguiria passar andando, só mergulhando. E eu estava prestando atenção nesse texto, eu trouxe assim um grande ensinamento para a minha vida e para a vida da nossa igreja, que quando o profeta traz
quando o anjo traz o profeta ao início de tudo para ele ver aonde aquelas águas passou, existia morte, não existia planta, não existia nada. Mas quando ele retorna, diz a palavra de Deus que havia plantas, havia árvores, ali já havia vida. Então eu entendo, querido, que o próprio Deus fala para mim e fala para vocês nesta manhã, que Ele só quer que você mergulhe. Ele só quer que você se aprofunda nos níveis mais profundos da sua vida na palavra de Deus. Porque a obra, quem faz é Ele. Não se preocupe com os problemas, não se preocupe com o que está passando na sua vida. Apenas mergulha, porque a obra, quem faz é o Espírito Santo de Deus. E o profeta, ele entende isso, que ele recua, ele vai para a margem, ele começa a observar. E é assim que Deus quer fazer na nossa vida. Deus, ele quer te mostrar que quem manda, quem está no controle é Ele, não é nós. É Deus que está no controle da nossa vida. A gente, muitas das vezes, quer fazer aquilo que é para Deus fazer. Apenas nós temos que nos colocar disponível na presença do Senhor e mergulhar nas profundezas do Espírito Santo e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Porque o milagre há de acontecer. Se existe morte numa área da sua vida, talvez seja uma morte espiritual, talvez seja uma morte numa área específica da sua vida. Deus, ele tem poder para trazer vida, para trazer uma restauração, para trazer uma renovação. Então, o rio da vida, querido, simboliza o próprio Deus ministrando sobre a sua igreja. O rio da vida simboliza o próprio Deus ministrando sobre a sua família, sobre a sua casa. O rio da vida está aqui nesta manhã. O rio da vida que representa as bênçãos e a alegria que vem da parte de Deus. O rio da vida simboliza a vida espiritual que nos conecta diretamente com Deus. Tenho uma pergunta para fazer para a igreja nesta manhã. Você está conectado com Deus? Quem está conectado com Deus nessa manhã, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. É necessário nós estar conectado com Deus. É necessário nós estar na brecha. Querido, como eu falei, o mundo é mau. A palavra de Deus diz que remindo o tempo, porque o mundo é mal. Se o mundo é mal, querido, aproveita as oportunidades que Deus tem colocado na sua mão. E as oportunidades que Deus tem colocado na nossa mão, qual é, querido? É essa que Ele está te dando aqui agora. É da gente mergulhar no oceano. É para a gente mergulhar nas águas do Espírito. É para a gente mergulhar e sair daqui nessa manhã transformado e transformar a nossa família através do nosso testemunho de vida. O mundo é mau. Cada um sabe o que está passando aí fora. Alabaçou de cantere, posse, codeçando passe, de coupe de passe. Alabaçou de cantere, passa lá, secou de passe. Tem muita gente se perdendo, querido. Mas o nosso Deus está recolhendo os seus santos. Precisamos nos colocar na brecha. Estamos vivendo os finais dos tempos. Não dá mais tempo para a gente brincar de crente. Não dá mais tempo para a gente brincar de igreja. Nesta manhã eu não sei como vai ser. Eu só sei que Deus vai fazer algo sobrenatural na minha e na sua vida nessa manhã. E eu quero que vocês peguem isso. Deus está voltando. E Ele chama a igreja, Ele faz um convite para a igreja. A palavra de Deus em João capítulo 7, versículo 37 e 38 diz assim: nos últimos dias, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão um rio de águas vivas.
Sabe o que está falando esse texto, querido? Que esse rio, ele flui do seu interior. E quando flui do nosso interior esse rio, querido, isso quer dizer que nós vamos alcançar aquele que está próximo a nós. Quando esse rio flui do seu interior, ele vai alcançar a sua casa, a sua família, seu amigo, seu marido, sua esposa. Ele vai alcançar, porque esse rio está fluindo do seu interior, que é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Então, necessariamente, querido, Jesus está fazendo um convite a você nessa manhã. Mergulha nesse rio. Deixa Deus transformar a sua vida. Talvez você está falando, Romildo, não é tão fácil assim. Eu já tenho orado 10 anos, 15 anos e nada tem acontecido. Romildo, eu tenho um filho nas drogas, ele já tem orado pela vida dele, mas ele não sai desse vício. Romildo, as coisas estão difíceis. Não é tão fácil assim. Conforme eu disse, querido, só mergulha. A obra deixa Deus fazer. A obra é Ele que faz. Só mergulha. Só deixa Deus transformar a sua vida. Não fique preocupado com o amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Amanhã pertence ao Senhor, nada mais. Então só aceite o convite de Deus para a sua vida. Nos tempos antigos, esse convite Deus fez para o povo, né, para que o povo viesse, né, mergulhar, ter uma vida abundante na sua presença. E de verdade, a palavra de Deus, querido, de Gênesis, Apocalipse, Ele está sempre nos convidando a mergulhar na água do Espírito Santo, a mergulhar nesse rio que é o próprio Deus. Se nós formos meditar na palavra de Gênesis, Apocalipse, nós estamos recebendo um convite que vem da parte de Deus. E qual o nível, querido, que nós precisamos para que nós viéssemos mergulhar nas profundidades do Espírito Santo, que para a gente possa ser renovado, restaurado, renovado com o poder de Deus. Esse mergulho, querido, eu lembro claramente, na minha convenção, quando eu mergulhei na água do Espírito, quando o Espírito Santo me visitou naquele bar. Eu sempre dou esse testemunho, porque esse testemunho é para edificar vidas, é para edificar a igreja, não é para engrandecer o meu nome, não é isso. Mas quando eu fui visitado naquele bar, o Espírito Santo falou ao meu coração, olha, larga essa bebida, larga esse cigarro, agora vai para casa. E assim foi feito, assim eu obedeci. E nesse momento, a igreja que minha esposa fazia parte, que eu não era crente nessa época ainda, mas minha esposa já era, minha filha já era, a igreja estava orando, querido. A igreja estava glorificando o nome do Senhor. E o Espírito Santo me alcançou. Como que o Espírito Santo me alcançou? Porque a igreja estava orando. É tempo de orar, é tempo de buscar a face do Senhor, é tempo de buscar a presença de Deus. Que só assim nós vamos conseguir resgatar a nossa família. Só assim nós vamos conseguir resgatar. E o Espírito Santo me levou para casa. E quando eu chego em casa, querido, eu morava num quarto só com um banheiro, estava iniciando a minha casa ainda. Eu fechei a porta, meu filho pequeno estava comigo e ali travou uma grande batalha, a carne contra o Espírito. O diabo falava, sai para beber. O Espírito Santo falava, olha, agora você é meu. Deita, descansa. E com assim eu obedeci à voz do Espírito Santo, querido. Fui descansar, fui dormir. Quando eu acordei de manhã na segunda-feira, acordei em prantos, não sabia o que estava acontecendo. Mas era o Espírito Santo tratando da minha vida. Era o Espírito Santo limpando a minha alma. Era o Espírito Santo cuidando da minha família, da minha casa. E a minha esposa falava, por que você está chorando? Você está passando mal? Eu falei, não está acontecendo nada. Eu também não sei o que está acontecendo. Esperei chegar o dia. Ansiosamente foi a semana mais difícil da minha vida. Quando eu cheguei na igreja,
Já cheguei com as vestes trocadas. Eu usava as bermudas, já não era mais bermuda, já era camisa de manga comprida. Já era calça de tergal, sapato bico fino. E aí minha esposa perguntava: para onde você vai? Para não constranger ela, eu falava: não, estou indo para a igreja com vocês. Quando eu chego na igreja, a palavra de Deus é pregada. Antes dele fazer o pedido, eu já estava lá na frente. E levantei minhas mãos. E ali eu aceitei o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador na minha vida. Ali, querida, a água estava pelos tornozelos. Ali a água ainda estava, eu ainda estava passando por uma fase de experiência. A partir dali veio a luta, veio a dificuldade. Mas tive ajuda espiritual, tive ajuda dos irmãos. E na minha trajetória, da minha caminhada, eu fui me aprofundando, eu fui mergulhando cada vez mais na água do Espírito Santo. E hoje eu estou aqui para a glória do Senhor. Eu quero dizer para você: não desista. Não desista da sua família. Não desista do seu filho. Não desista do seu amigo. Não desista, querido. Se a igreja está orando, Deus vai visitar eles. Só basta você descansar no Senhor. Deixar Deus trabalhar na sua vida. Eu quero trazer mais um ensinamento para a nossa vida nessa manhã. Mergulhando profundamente. Mergulhar profundamente significa mergulhar na palavra de Deus. Conforme eu falei, tudo que nós precisamos está aqui, querido, de Gênesis a Apocalipse. Precisamos mergulharmos na palavra de Deus. Algo que me chama muita atenção é na hora da ministração da palavra. A gente precisa estar atento a todo tempo, a todo momento, a todo instante. Ei, esquece quem está ao seu lado. Esquece quem está lá embaixo. Esquece das contas da manhã. É necessário que nós mergulhamos na palavra de Deus. E hoje aqui é a palavra de Deus que está saindo para a igreja. Então é necessário nós mergulhar com o nosso coração. Abrir o nosso coração. Abrir nossa mente. E deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Para que nós possamos ter uma vida abundante na presença de Deus. Para que nós possamos ter uma vida renovada pelo Espírito Santo de Deus. O salmista fala no Salmos 42, de 1 até o 2, que diz... Salmos 42, do 1 até o 2, se você quiser abrir comigo, fica à vontade, então está aí o multimídia, você pode ver também, que diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me virei perante a face do Senhor. O salmista, ele está aqui deixando uma declaração bem simples e objetiva para nós. Quando suspira minha alma, tem sede de Deus. É isso que nós precisamos fazer, querido, ter sede de Deus. Deixar Deus saciar a nossa sede, sabe? Entrar na nossa vida e transformar a nossa vida. E essa sede, querido, não é uma sede normal, mas sim uma sede espiritual. Uma sede que vai trazer uma transformação profunda na nossa vida e na nossa família. A transformação que vem do rio. O rio da vida transforma tudo que toca, querido. Tudo que ele toca, ele transforma, ele renova, porque ele é Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é poderoso. Tudo que ele toca, ele transforma. E nós, como ser humano, nós como crentes, nós como cristãos, nós precisamos ser tocados a todo momento por essa água, por esse rio. Sabe por quê, irmão? Aqui nós estamos num ambiente, sabe? Um ambiente espiritual. Aqui nós estamos orando, tem pessoas intercedendo,
nós estamos diante de uma autoridade, o nosso Deus, estamos em comunhão. Mas quando nós sairmos daqui, desse templo, desse ambiente espiritual, desse momento de comunhão, desse momento maravilhoso que é a presença do Altíssimo, a nossa vida continua, a nossa trajetória vai continuar, a nossa caminhada vai continuar. E muitas das vezes que isso começa a minar a nossa fé, a dificuldade começa a aparecer, as angústias, o sofrimento, as dificuldades. Quando a gente saímos daqui dessa porta para fora, parece que nós voltamos para o mundo real. Mas o nosso Deus, Ele convida você nessa manhã, para que você venha guardar essas palavras que saíram da boca de Deus para a sua vida. E você botar isso em prática na sua caminhada como cristão. Na sua caminhada como pessoas de Cristo. E deixar Deus trabalhar na sua vida. E ao chegar em casa, ao chegar no seu lar, no seu ambiente, o inimigo ele é tão sujo no seu quintal, na rua, não sei aonde você vai passar. De repente você pode ser atacado por alguma coisa. Porque nós vivemos no campo espiritual. Mas quando você está cheio de Deus, quando o Espírito Santo está transbordando na sua vida, quando a unção de Deus está transbordando sobre a sua vida, com certeza, quando você chegar lá fora, você vai ter discernimento de Deus para entender o que está acontecendo ao seu redor. Querido, e o discernimento de Deus para a nossa vida, isso é fundamental. Porque nós não sabemos o que vai nos atacar. Mas que nós vivemos uma vida de espiritual, uma vida santificada, não, Senhor. Deus, Ele vai te dar discernimento para entender o que está acontecendo lá fora. E você vai repreender no nome de Jesus se vier alguma coisa, retaliação sobre a sua vida. Então é necessário que nós tenhamos uma vida abundante e de mergulhar diretamente na palavra de Deus e deixar Deus trabalhar, querido. Deixar Deus fluir na sua vida. Mergulhar na palavra de Deus. A transformação que vem do rio. Não vem somente também de um discernimento que Deus há de oferecer para você. Mas é necessário você ter uma comunhão com Deus. Uma comunhão de oração, querido. Precisamos estar orando. Precisamos estar intercedendo. Precisamos estar em comunhão com Deus a todo instante e a todo momento. É difícil? É. Que nós vivemos hoje um tempo, um mundo onde a tecnologia tem avançado de uma forma muito rápida. E muitas das vezes isso tem minado a disponibilidade de nós estarmos orando, de nós estar meditando na palavra de Deus, porque nós ficamos muito focados, às vezes, no celular, uma coisa e outra. Mas Deus, Ele vai te dar sabedoria que vem do alto, sabedoria divina, para que você possa ministrar o seu tempo para praticar a palavra de Deus, para se envolver com as coisas que é do alto para a sua vida. Deus vai te dar sabedoria para que você possa ministrar o seu tempo dentro do seu lar, para que você possa se envolver com as obras de Deus. Eu costumo dizer que nosso crescimento espiritual, a nossa vida espiritual, depende muito de nós mesmos. É da medida que você vai mergulhando, você vai se aprofundando, você vai tendo uma intimidade maior com o Senhor, com o Espírito Santo. Deus, Ele te chama nesta manhã, querido, para se envolver com a obra de Deus. Quando nós nos envolvemos com a obra de Deus, como nós nos envolvemos com a casa do Senhor, com as coisas que é dele, não é do homem, Deus traz uma comunhão maravilhosa para nós. Deus traz algo sobrenatural na nossa vida. Então é necessário, querido, que nós viemos ter uma comunhão profunda com Deus e com a sua igreja. E ter uma vida abundante na sua presença. Esse Deus que nós servimos, querido,
É um Deus maravilhoso, é um Deus bondoso, é um Deus que cura, é um Deus que renova, é um Deus que restaura. As águas do rio representam a presença e as bênçãos de Deus que traz vida e fertilidade para todas as áreas da nossa vida. Traz vida e fertilidade para todas as áreas da nossa vida. Quantos aqui estão sendo abençoados nessa manhã? Todos. Deus traz fertilidade para toda a nossa vida. Então é sair daqui de manhã, é tomando posse das maravilhas de Deus sobre a sua vida. Que quando você chegar em casa, aí seu esposo vai perguntar, ou sua esposa, ou seus filhos, o que está acontecendo contigo? Vai ver um brilho diferente, um rosto alegre, um brilho do Espírito Santo de Deus. Quando você chegar em casa, as pessoas vão ver diferença em você. Porque é assim, querido. Quando o Espírito Santo ele invade o nosso ser, quando o Espírito Santo ele invade a nossa vida, ele faz transformação. Ele faz uma transformação dentro do nosso interior. E com isso nós temos o quê? Alegria, nós temos paz, nós temos felicidade. A nossa fé ela é acrescentada, a nossa fé ela é aumentada. E aonde nós colocarmos a planta de pés, esse rio que está dentro de nós, ele é compartilhado com o nosso próximo. Porque esse rio, querido, ele está dentro de nós, é o próprio Espírito Santo. E quando o Espírito Santo de Deus, ele entra dentro de nós, ele limpa o caminho para que você possa passar, para que você possa ter uma trajetória de paz, de alegria, de felicidade. Esse rio traz renovação e vida para as áreas estéreis. Fertilidade. Purificação. Quando esse rio passa, quando nós falamos aqui desse rio que passou no Mar Morto. Mar Morto é um rio, né, onde era água muito salgada. E ali não tinha peixe, não tinha nada, em volta não se nascia nada. E o rio de Deus passou ali naquele local. E ali ele trouxe vida, trouxe purificação. Né? Então aí ele trouxe uma limpeza profunda naquele rio. E ali, a partir daí, passou a ter água cristalina, passou a ter águas saudáveis, passou a ter plantas, passou a ter árvores, né? Tudo frutificou. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, que aonde Ele passar, aonde a gente abrir nosso coração para o Senhor, Ele trazer vida e trazer frutificação. E essa frutificação não é para ficar somente no nosso coração, mas é para compartilhar com o nosso próximo, compartilhar com a nossa família, compartilhar com a nossa linhagem. Irmãos, a nossa linhagem está esquecida lá fora. É necessário nós compartilhar a palavra de Deus com nossos familiares, trazer eles para a casa de Deus, convidar eles para a casa de Deus. Está chegando agora, vamos ter a semana de oração. A semana de oração vai ser uma bênção. Traz pessoas, convida convida 2, 3 pessoas da sua família e traz para a casa do Senhor, para que ele seja alimentado, para que ele seja restaurado para a glória de Deus. Deus, ele é maravilhoso, Deus é tremendo. A nossa caminhada com Deus é uma caminhada de luta, sabe, irmão? Não é fácil, a gente prega, a gente fala, né? Mas a gente entende que há uma luta, que há uma dificuldade, mas com a ajuda de Deus, nós vamos mais adiante. Com a ajuda de Deus, nós vamos mais à frente. Eu lembro claramente, querido, da minha caminhada até hoje, quantas lutas eu passei, quantas dificuldades eu passei, mas em todas eu glorifico o nome do Senhor. Eu lembro claramente, o pastor Jorge até lembra do meu avô. O meu avô, ele teve 3 AVC. Ele era batista desde quando nasceu, de uma igreja só, nunca mudou de denominação. Meu avô, a gente ia na casa dele depois que eu saía do culto da Nova Vida, na Rua 5, e aí eu e minha esposa, a gente ia prestar um culto a ele. Meu avô com 3 AVC. 3 AVC, imagina uma pessoa de 80 e poucos anos com 3 AVC.
Mas quando nós chegava na casa dele para louvar e para ler um texto bíblico com ele, ele vinha se arrastando pelas paredes, mas ele vinha. Ele vinha cambaleando pelas paredes, mas em poucos minutos ele estava na sala junto com a gente. Ele não queria que a gente ficasse no quarto, ele queria vir para a sala para ouvir a palavra de Deus. E a gente começava a louvar e adorar a Deus ali, e ele começava a dar aleluia, começava a glorificar o nome do Senhor. Então, querido, é isso. Independente da forma que nós estamos, independente do jeito que nós nos encontramos, nada pode parar o cristão de adorar ao Senhor. Nada pode parar o cristão de vir para a casa de Deus. A gente não podemos, negligenciar a nossa vida espiritual. Porque a nossa vida espiritual é que vai fazer toda a diferença na nossa casa e na nossa família. Porque nós somos testemunho vivo de Cristo aqui na terra. Se nós somos cristãos, se nós falamos da palavra de Deus, se nós glorificamos o nome do Senhor, precisamos estar em comunhão com a igreja. Precisamos estar na casa de Deus. Precisamos estar envolvidos na obra do Espírito Santo e deixar Deus trabalhar na nossa vida e na nossa família. Então nós somos testemunho de Cristo. Nós vamos sair ali fora, as pessoas vão te olhar, as pessoas vão olhar para você. Quando você entrar naquele mercado, as pessoas estão te olhando porque nós somos de Cristo. E quando nós somos de Cristo, nós fazemos a diferença lá fora. As pessoas querem ver em você uma pessoa com um olhar diferente, com uma atitude diferente, com um modo diferente. Então, o mundo está sempre querendo ver falha no cristão. Até na nossa fala, querido. Temos que ter cuidado com as nossas falas. Cristão tem que ter o espírito de mansidão. Tem que saber falar com o irmão, tem que saber falar com a irmã, tem que saber chegar ao próximo. Cuidado com as falas, que as falas têm matado muita gente, querido. Muita gente tem reclamado de falas, e essas falas vêm para nos machucar às vezes. Então é isso que Deus quer fazer, até mesmo na nossa casa, com nossos filhos e na nossa família. Uma coisa que eu tenho muito cuidado, querido, é de falar, eu tenho muito cuidado de me expressar com o meu próximo. Porque eu tenho absoluta certeza que o grau de espiritualidade que eu tenho e o grau de espiritualidade que você tem, que o outro tem, não é o mesmo. Cada um tem a sua fragilidade. Mas essa fragilidade a gente tem que pedir, conforme eu falei, temos que pedir discernimento a Deus para que nós possamos entender o nosso irmão, o nosso próximo e ter o máximo de cuidado para que nós não venhamos machucar ele. Abraçar. Às vezes a gente leva até uns chute, dizer assim na palavra e tal, a pessoa chega um pouco agressivo, e a gente tem o Espírito Santo de Deus para não reagir, para ter cuidado com o nosso próximo, porque o nosso próximo é bênção de Deus para a nossa vida. O nosso próximo é o que Deus fala dentro da sua palavra, que ele veio, mas ele não veio para servir, ele veio para ser servido. Então essa é a nossa função como cristão, como homens e mulheres de Deus. Servir o nosso próximo da melhor forma possível. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero estar orando sobre a sua vida, conforme eu falei. Eu não sei como você vai sair daqui, mas eu tenho absoluta certeza que eu já estou transbordando da presença de Deus. Já estou cheio da presença de Deus. E eu quero... convidar os músicos vão estar subindo para estar louvando ao Senhor. E enquanto os músicos vão se preparando, eu quero estar orando pela sua vida. E quando começar o louvor, eu quero que vocês levantem e venham à frente receber a oração da fé. Irmão, a oração da fé. Para que você saia daqui diferente da forma que entrou. Eu tenho absoluta certeza que você já está diferente. Mas vamos estar orando pela sua vida. Então, quando começar a louvar, você pode sair do seu lugar
e vir aqui na frente que nós vamos estar orando, juntamente com os diáconos, pastor Jorge está aí presente. E eu creio assim que vai ser uma bênção para a glória de Deus.